Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que é um pouco polêmico. Inclusive, eu trato diferente dependendo de cada paciente e da conversa que eu tive, que é sobre a solução de alguns problemas bucais que podem ser feitos antes ou durante o tratamento ortodôntico. Vamos lá, vamos conversar primeiro sobre qual é o meu protocolo, qual seria o ideal, o cenário perfeito. A ortodontia, ela é um processo feito por etapas. E antes de se colocar o aparelho ortodôntico, é extremamente necessário que a boca esteja saudável. Então, é impossível instalar aparelhos ortodônticos em pacientes que apresentem problemas periodontais, que são acúmulo de tártaro, gengivite, periodontite e alguns outros tipos de doença. É impossível colocar também aparelho ortodôntico em pacientes que apresentem bruxismo com dor, que é disfunções temporomandibulares com dor, sintomatológicas. A gente tem que tratar primeiro o sintoma antes de colocar o aparelho para remover o problema. E outra coisa que é de extrema importância é nunca se pode colocar aparelho em dentes que precisam de tratamento endodôntico ou que possuam cáries extensas. Na realidade, quando você coloca o aparelho e começa a fazer pequenas movimentações, caso exista uma inflamação da gengiva já instalada, essa inflamação pode piorar, causando problemas às vezes graves para o paciente. Outro ponto importante é quando você cola uma pecinha no dente onde está se fazendo tratamento endodôntico ou um dente que está com uma cárie extensa, isso pode gerar fraturas, pois o dente está frágil e dependendo da força aplicada, isso pode quebrar o dente e às vezes você perder por falta de paciência, esperar um pouquinho para colocar o aparelho depois que finalizar o tratamento. Ou o mais chato é você pode agravar um pouco essa infecção por causa da movimentação de um dente que não estava pronto para isso. Então, o ideal para se colocar o aparelho é um paciente que tenha boca saudável, sem a presença de problemas periodontais, sem a presença de cárie, sem a presença de alguns processos restauradores como ponte fixa, como algumas próteses, porque a movimentação não permite esse tipo de instalação anterior, tá? Isso tudo tem que ser conversado. Porém, em alguns casos, as coisas podem ser conversadas. Eu, por exemplo, tenho alguns pacientes aqui no consultório que apresentam cáries muito pequenas, que são aquelas cáries que é mais interessante às vezes a gente acompanhar para paralisar o desenvolvimento do que a gente tratar imediatamente. Então, nesses casos, um paciente que está com o aparelho, ele vai ter um acompanhamento mensal. Então, é sempre importante você confiar no profissional que está tratando com você e que sua boca esteja saudável e preparada para receber o aparelho. Ou seja, tudo que puder ser tratado antes, deve ser tratado antes, e tudo que tiver que preservar, ou seja, acompanhar, é mais interessante com o aparelho porque você vai estar indo todo mês ao consultório. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se você pode ou não pode pôr o aparelho agora, deixa aqui embaixo que eu vou fazer a maior questão de responder para vocês e te indicar qual que é o melhor procedimento para ser feito primeiro.